Olá, tudo bem? Meu nome é Emiliane. Minha é Isabela. E nós estamos aqui já em Portugal. A gente queria falar um pouquinho, compartilhar algumas informações que a gente viveu durante esse período até chegar aqui, porque muitos amigos nossos pensaram em vir para Portugal e a gente às vezes manda alguma informação, uma informação solta, e aí a gente resolveu fazer um vídeo para poder explicar como é que foi todos os processos, né? A gente ter entrado com a documentação pela VFS, que hoje já não é mais pelo Consulado do Brasil, né? De Portugal, Brasil. E aí Isabela veio com visto de estudante já do Brasil para cá, já com a nova legislação de Portugal, que é para poder facilitar que o estudante venha para Portugal já com esse visto e com data agendada no CEF. E no meu caso especificamente, não. Eu não vim com esse visto porque o meu processo foi um pouquinho mais demorado da faculdade, eles têm um período diferente de inscrições. E aí, quando eu cheguei a finalizar esse processo, já era o mês de meados de julho, e para eu entrar com o processo de visto pela VFS, eu achei melhor não fazê-lo, porque eu sei que seriam 2 meses praticamente esperando e as aulas já teriam começado. Então, a gente quer falar um pouquinho sobre como que é o processo sem e com, que eu também não sei se assim, seria o ideal ficar vindo para Portugal sem esse visto especificamente para estudante, porque tem toda uma situação de que você tem que provar, você tem que provar como turista para poder vir. No caso da Isabela, que veio com visto, ela veio com uma situação muito mais resolvida, mais tranquila, digamos assim. Então a gente quer falar um pouco sobre como foi a experiência dela e como que foi a minha, o que a gente teve que fazer, enfim, o início de tudo. Bom, gente, como eu já me apresentei, eu sou Isabela. Atualmente eu estou fazendo mestrado em Bioquímica aqui na Universidade do Porto, na Faculdade de Ciências, em parceria com o ICBAS. Eu sou biomédica de formação, formei no Centro Universitário de Belo Horizonte, fiz uma pós-graduação, uma especialização dentro da minha área mesmo. Estava trabalhando na área, mas sempre quis fazer um mestrado e vi aqui em Portugal uma vantagem que era, além da língua, né? O governo tem facilitado muitos estudantes virem para cá e tenho pessoas que eu conheço que moram aqui, então foram alguns pontos positivos que me fizeram escolher Portugal. Então, quando eu decidi o que eu queria fazer, primeiro, como eu escolhi esse curso? É uma área que eu gosto e a Universidade do Porto ela tem vários tipos de mestrado, né? Então, eu entrei no site, a primeira coisa é escolher o curso que eu quero, né? Que você quer, no caso. Escolhendo o curso, você vai se inscrever. Então, tem uma série de documentos que você tem que anexar no site, né? Alguns cursos exigem carta de motivação, outros não. Eu já tinha inscrito porque eu tinha decidido um curso e depois mudei de ideia. E o outro não precisava, mas mesmo assim eu enviei, né, porque eu acho que isso conta também um pouquinho. Mas para inscrição, basicamente, é o currículo que você precisa, né, para mostrar as suas habilidades, o seu diploma e outros documentos que você considera importante, como eu, por exemplo, da minha pós-graduação. Eu vou deixar um linkzinho para vocês com os documentos, né, mas é basicamente isso. E o mais importante é que os documentos têm que estar apostilados, que é o apostilamento de AIA, né, que a gente fala. E também no próximo vídeo eu falo um pouquinho melhor para vocês. Vou falar bem resumidamente aqui. Então, eu entrei no site da universidade, anexei todos os meus documentos necessários já apostilados e paguei a inscrição. Paguei uma taxa de 55 euros através de transferência, né? Depois a gente faz um videozinho também falando sobre questão de transferências, né? Os tipos que tem, quais são os melhores. E existe uma diferença aí, obviamente, de universidade para universidade. Eu fiz a inscrição para licenciatura pelo Politécnico do Porto, que também é uma universidade pública daqui, e foi 60 euros a inscrição. No caso dela foi mestrado, Universidade do Porto também é uma universidade pública daqui, e foram 55. Então o preço vai variar, mas não vai variar tanto de acordo com o curso ou o que você está fazendo. Então, enfim, é isso. Aí paguei esse valor, me inscrevi no final de fevereiro, o resultado da primeira fase, me inscrevi logo na primeira fase, o resultado da primeira fase saiu em meados de março,
Assim que eu fui aprovada, eu já fiz a minha matrícula. A matrícula é uma mensalidade. Na Universidade do Porto, o valor do mestrado na minha área, né, que é em bioquímica, que eu estou fazendo, é €1.500 ano. E aí eles dividem em 10 vezes, então sai por €150. A Universidade do Porto não é pública? Sim, é pública. Mas aqui nós pagamos pela universidade pública. E então teve esse valor que eu tive que pagar, que é como se fosse uma mensalidade, de €150. Então até aí eu já tinha gastado €205, né? E então fiz a minha matrícula. A partir do momento que eu fiz a matrícula, eu pude solicitar a minha carta de aceite na faculdade e dei entrada no visto. Lembrando que eu dei entrada no visto muito antes, assim, as aulas começam em setembro, eu estava planejando vir em agosto, então eu dei entrada no meu visto no final de abril, início de maio, isso porque fiquei sabendo que dia 30 de abril abriria em Minas Gerais, em Belo Horizonte, uma central que iria substituir o consulado, digamos assim, né? Ela ia fazer um intermédio entre o solicitante e o consulado, que é a VFS, desculpa. E então eu procurei saber os documentos, também tem um site, vou colocar para vocês aí quais documentos precisam. Mas o mais importante, que é um documento inclusive que eu tive problema, que é a carta de aceite. Então não é simplesmente pedir a carta de aceite, a faculdade ela não tem um modelo exato disso. Então ela tem que ter nessa carta de aceite o período, que é do seu mestrado, ou da sua licenciatura, enfim, no meu caso o mestrado, o período, né, que são 2 anos, qual que é o curso que você vai fazer, e acho que é só, assim, o mais importante era a data, que tinha que conter o período todo. A minha primeira carta de aceite não tinha. Então eu fiz essa solicitação pelo site mesmo, eles me responderam rapidinho, mas ficou um documento pendente, então eu esperei até abril, então minha carta saiu em março. Por que você não entrou em abril? Porque eu esperei até dia 30 de abril para poder abrir essa central, e aí como era muito no início, eu levei os documentos lá, então no início de maio eu levei os documentos, e ainda ficou um tempinho pendente porque eu fiquei devendo essa carta de aceite. Tem alguns outros documentos como comprovativo de subsistência, enfim, todos os documentos certinhos a gente coloca para vocês. O que eu tive problema foi isso, teve um formulário também que eu preenchi, que era assim, um pouco confuso e eu acabei preenchendo errado, mas eles me mandaram um e-mail com todas as instruções e eu mandei o formulário de volta por e-mail para eles. Então esse acabou gerando um pouquinho de atraso na entrada dos documentos, então eu entrei de fato com a solicitação dia 28 de maio e o prazo aí que eles estavam dando era de no máximo 60 dias. E meu visto saiu com 45 dias, se eu não me engano, acho que foi dia 7 de julho, início de julho já tinha saído o visto, então foi bem rápido, assim. Hoje, foi até sorte, né? A demanda, hoje, como a demanda está bem mais alta, tem demorado bastante, assim, porque eu entrei bem no início, então a gente teve essa vantagem. Então, depois disso, meu visto saindo, passagens compradas, viemos para Portugal. Quando você tem um visto, você já vem com um link, no passaporte tem um impresso um link, você digita esse link no computador e já aparece marcação do CEF dia tal. A minha, no caso, foi dia 1º de outubro. Então, se eu parar para pensar, eu entrei em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 5 meses. 5 meses para marcar essa data no CEF. É como se eu tivesse vindo para cá em maio, minha data no CEF ia agendado por aqui e minha data seria para 5 meses depois. Então foi bom eu ter entrado antes de vir, porque eu cheguei na Europa, né? Na verdade eu cheguei no Porto em meados de agosto, mas eu cheguei aqui na Europa no início de agosto e então minhas aulas começaram em meados de setembro. Então fiquei 15 dias até eu conseguir ir ao CEF e levar os documentos. E aí, quando a gente vai ao CEF, a gente pode falar um pouquinho mais pra frente como é que funciona. Na verdade, tudo, pra quem já tá com visto, é tudo muito simples. Tem também uma série de documentos, então não acho que, eu tenho visto, vou chegar no CEF e só pronto, eles vão me dar o cartão. Não, eu tenho que ir ao CEF, eu tenho que levar toda uma documentação também, então tem que vir preparado para isso, porque eles vão te pedir uma série de documentos de novo. Então, o visto, na verdade, é para você entrar legalmente no país, como estudante, tranquilo, mas isso não te exime de apresentar os documentos que o CEF pede para o estudante, tá?
Então, é basicamente isso, a minha experiência foi essa. Hoje já estou com o recibo, né, comprovativo da entrada dos documentos, ainda não tenho cartão aqui em prazo são 90 dias. Tem lugares que demoram tipo 7 dias para o seu cartão chega na residência, demora 7 dias, tem lugares dependendo do CEF que você for, demora 15, pode ser que demore mais ou menos. Mas com esse comprovativo é como se você já tivesse o cartão, você já tem o comprovante, né, que você deu entrada. Então é basicamente isso, agora é só aguardar chegar o cartão, quando chegar eu mostro pra vocês como é que é. E ele é uma autorização de residência para estudante, né, é isso. Esse é o caso da Isabela. Ela veio com autorização já, né, com visto, aliás, e solicitou autorização aqui. Então o caso dela é diferente do meu. Eu não vim com esse visto porque, como eu falei, o meu processo ficou pronto um pouco depois e a gente acabou não podendo esperar esse tempo porque eu perderia aulas, enfim. E a gente tinha planejado uma viagem antes disso, que era pra cá, pra conhecer alguns lugares, enfim. E aí eu optei por não fazer isso. No nosso caso, especificamente, a Isabela e eu somos casadas. A gente tem uma certidão de casamento que nós tivemos que apostilar no Brasil e trazer esse apostilamento. Então, no aeroporto, na hora que eu cheguei, eu apresentei, como ela tem um visto de estudante, eu apresentei a certidão como casada com ela. Então, eles só carimbaram meu passaporte e falou, ok, é como se fosse um reagrupamento familiar. Mas no caso de quem viria para estudar, mas não passou pelo processo do visto e tudo, no aeroporto eles exigem a passagem de volta. Eles te pedem mesmo, realmente, assim, não é isso, não é mito não. Eles te pedem de volta e perguntam o que você está fazendo aqui. E você não pode explicar que é porque você não deu entrada no visto lá no Brasil, enfim, e veio não. Ou você realmente tenta, eu acho que por via de regra, o correto, o mais fácil é você entrar com essa documentação toda no Brasil para você não ter nenhum tipo de problema desse aqui. Mas pode acontecer uma situação igual a minha, de não dar tempo e eu optei por não perder aulas. E aí eu vim dessa forma. Eu cheguei aqui, apresentei essa documentação e entrei no país. Como que eu fiz? Eu cheguei aqui, entrei no site já do CEF. Eu já estava com a minha carta de aceite da faculdade também, já estava com matrícula, já tinha as propinas pagas, já tinha tudo, né? Então eu já sabia a listagem da documentação que eu iria precisar para estudante, mesma situação da Isabela que ela já tinha apresentado, e fiz o apostilamento de todos esses documentos, de toda a relação que estava no site do CEF, que no meu caso é o artigo 91, mas me parece que é o parágrafo 4º, alguma coisa assim, que é para quem não tem esse visto de estudante. E entrei com essa liguei no CEF, né, porque aqui você faz o agendamento através do telefone, online é só para quem vai renovar uma autorização, enfim. E liguei lá e consegui uma data para novembro. A gente tinha chegado em agosto, em meados de agosto aqui no Porto. E aí eu falei, novembro está muito longe, eu estava muito preocupada porque eu tenho a questão da carteira de motorista, algumas situações que eu queria trocar, eu queria usar essa carteira logo. E aí eu fiquei um pouco preocupada porque passaria desse período já dos 90 dias, eu sei que tem alguma coisa, uma legislação para 185, mas eu teria que olhar alguma coisa no IMT, enfim. Então é uma situação um pouco mais complicada e aí eu não quis nem olhar. E aí eu liguei de novo no CEF e perguntei se teria uma outra data antes, se eu conseguiria antecipar essa data, se eu não, né, para eu não fazer em novembro, já que eu tinha toda a documentação, não fazia sentido esperar tanto. E como agora, pela legislação, pode ser em qualquer lugar de Portugal, eu optei por isso. Eu falei, para mim vai ser como se fosse um investimento. Eu ter o meu cartão aqui, para mim faria toda a diferença. E aí eu liguei para o CEF e eles me informaram que tinha para Ilha da Madeira. E aí eu falei, ok, olhei quanto que eram as passagens e fiz pra lá. Acabei fazendo, então assim, eu fui pra lá no dia 27 de setembro e consegui fazer, entrei com a documentação normal. Os documentos que eu apresentei são exatamente os mesmos documentos que a Isabela teve que apresentar depois, tanto que o meu foi primeiro do que o dela ainda. E a documentação, assim, é tranquilo. Se você pegar a listagem, a gente pode colocar aí na página a lista certinha do CEF, mas eu coloco escrito o que foi que realmente me pediram, porque tem uma lista enorme e às vezes até difícil de interpretar o que eles pedem. E aí eu vou colocar para vocês verem, mas é uma lista simples, mas que já tem que vir pronta do Brasil. Tudo apostolado, gente, tudo apostolado.
principalmente os documentos como PB4, enfim, algumas coisas assim. Se possível, tragam também, assim, não deixem de trazer no celular, ou no tablet, ou no computador, qualquer coisa, o acesso ao seu Banco do Brasil, porque é necessário também o extrato. Se você vier muito em cima da hora da sua inscrição, das suas aulas, do CEF, você tem que tirar o extrato do Brasil, que é para apresentar para eles esses meios de subsistência, enfim. E é isso. Aí, assim, essa é a nossa primeira parte. Eu vim sem vim sem meu visto, vim sem uma situação já regularizada, digamos assim. A Isabela veio com a dela já regularizada, mas a gente, no final das contas, acabou resolvendo praticamente tudo na mesma semana. Eu fiz na semana anterior e ela fez na semana seguinte. Deu tudo certo. Mas é isso. A gente vai colocar a lista, né, dos documentos que são necessários, e se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem tirar com a gente, falem pra gente. A gente vai fazer uns outros vídeos para explicar direitinho como que foi esses atendimentos do CEF e tudo, mas se tiverem alguma dúvida em relação a esse, por favor, falem pra gente, tá bom? Obrigada!